A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Se prepare. Se prepare para ficar impactado com o que Jesus fará. Eu não sei quais são os ventos, qual é o mar bravio que está te amedrontando, porque existem situações, irmãos, que nós somos seres humanos e nós ficamos amedrontados. Eu sei que tem situações que é pra gente realmente mostrar a nossa fé, porém, diante de umas circunstâncias desfavoráveis, diante de algumas portas que se fecham, diante de algumas dificuldades que chegam, nossa fé às vezes oscila, como a fé dos discípulos. Os discípulos começam a dizer que, mestre, perecemos. Tem pessoas que entraram aqui dizendo: ai, Senhor, já estou perecendo. Ai, Senhor, não tem mais jeito, não tem mais a possibilidade. O Senhor está dizendo para você: não tinha jeito se eu não tivesse no seu barco. Não teria jeito se eu não tivesse na sua embarcação. Mas você esqueceu que desde o início eu garanti, eu falei a você que eu estaria contigo. Que desde o início eu falei a você que eu caminhava contigo. O que é impossível aos homens, irmãos, é possível a Deus. Jesus estava naquela embarcação e aquele barco não iria pique, rabaço, decanta. Aquele barco não ia afundar. Deus diz para você: o seu barco não vai afundar. Já declare comigo: o meu barco não vai a pique, porque Jesus está nele. O meu barco não vai a pique, porque Jesus está nele. Quando Jesus está no barco, irmãos, é diferente. Quando Jesus está na história, é diferente. Quando Jesus está na situação, é diferente. Quando Jesus está na nossa história, quando Jesus está na saúde, quando Jesus está na casa, quando Jesus está na vida dos filhos, no ministério, no casamento, não vai a pique, porque ele guarda, porque ele protege. E a diferença da embarcação que Jesus está para que ele não está, a diferença, porque se Jesus não tivesse nesse barco aqui, você pode ter certeza que os discípulos pereceriam. A situação estava tão difícil que os discípulos já estavam dizendo: perecemos. Eles não disseram: vamos perecer. Você vai observar no versículo de número 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles afirmam que eles haviam perecido. Eles afirmam, Urabasto decanta, que não havia mais jeito. E quantas vezes nós olhamos para a nossa situação e afirmamos: não tem mais a possibilidade. Senhor, já pereci, acabou. Ribiasto, rabadaramantui. E Deus está dizendo: não, minha filha, não acabou. Não, meu filho, você não pereceu. Eu estou chegando aí para resolver. Declare comigo: meu Jesus já chegou na minha situação e já resolveu esse problema. O meu Jesus já chegou na minha embarcação, já resolveu o meu problema. Irmãos, quando Jesus chega é diferente. Quando Jesus está na embarcação, as coisas precisam mudar. E ele diz para você: o vento pode ser contrário, a tempestade pode estar grande, o mar pode estar bravio, mas eu sinto graça de Deus nessa palavra aqui. Iriasto decanta arabaia. Deus está dizendo para você: ei, minha filha, eu estou na sua embarcação. Ei, meu filho, eu estou nesse barco, por isso ele não vai afundar. Os discípulos tiveram medo, pessoas entraram aqui com medo de algumas situações, talvez com medo de uma enfermidade, de um diagnóstico, talvez com medo, aleluia, de um filho morrer nas drogas, talvez com medo de um esposo ou uma esposa divorciar e ir embora, talvez com medo de sua família ser destruída, talvez com medo, aleluia, das coisas que estão dando errado, das portas não se abrir, de você não conseguir pagar suas dívidas. Pessoas entraram aqui com medos, mas o céu está dizendo para você: ei, Jesus está no seu barco, ele está te lembrando, na verdade, porque você já sabe. Porém, diante de algumas situações, começam a nos sufocar, o mar começa a querer nos submergir, a ponto da gente esquecer que Jesus está no barco. Aí o que Jesus faz? Ele nos lembra que a presença dele está conosco, e ele está dizendo para você: eu estou trazendo a sua memória, filha, eu estou trazendo a sua memória, filho, que eu estou com você, que eu estou nesse barco, que eu estou nessa embarcação, que você não vai que você não vai perecer.
Que você não vai sucumbir, que você não vai ficar envergonhado, nem vai ficar envergonhada, porque Deus é contigo. O Deus do livramento está com você, aleluia. O Deus que garantiu que você chegaria do outro lado, rabasto e decanta. Ele está contigo, o Deus que disse, vamos para outra margem, passemos para outra margem. O Jesus que entrou no barco mostrando total controle. Jesus conseguia dormir, irmãos, diante de uma tempestade. Só consegue dormir diante de uma tempestade quem verdadeiramente confia no Senhor. Eu me lembro da passagem de Pedro, que Pedro estava sentenciado à morte. A Bíblia diz que Herodes já tinha matado Tiago. E agora ele estava intentando, a intenção dele agora era matar Pedro a fio de espada, que Pedro morresse também, que Pedro perecesse. Para que todos ali, né, tivessem o seu coração, o seu desejo sobre Pedro, sobre os apóstolos, os discípulos do Senhor, agradados, porque as pessoas, os judeus, eles gostavam de ver. Eles gostavam de ver verdadeiramente os apóstolos do Senhor sofrendo. Alguns judeus que estavam ali se agradavam disso. Então Herodes, para ficar bem com eles, fez isso, prendeu a Pedro e matou a Tiago. Porém, a Bíblia diz que Pedro, acho interessante isso, que Pedro dormia. Quando Pedro estava para ser sentenciado, quando Pedro estava para ser apresentado diante de Herodes no outro dia, irmãos, ele estava dormindo na madrugada. Mesmo acorrentado, cheio de soldados ao seu redor, não tendo para onde correr, sabendo que ia morrer, Pedro dormia. Isso se chama confiança. Ribiasto decanta. Isso se chama saber em quem tem crido. Você sabe em quem você tem crido, rabarrasto? Porque às vezes a gente esquece, irmãos, que servimos ao Todo-Poderoso. Às vezes ficamos ansiosos. Deus manda te perguntar assim: se você, por mais ansioso que você esteja, se você der lugar à ansiedade, você vai poder resolver o que nessa situação? Nada. Você só vai adoecer, muitas vezes se preocupar com coisas que nem iam acontecer na sua vida. Pois é, ficar aí aflito, angustiado, ansioso, sendo que o Senhor tem cuidado de vós, sendo que o cuidado do Senhor está contigo. Os discípulos estavam desesperados aqui, irmãos. Eles não disseram vamos perecer, eles disseram perecemos. Arabai, xarabadaramantui. E tem gente que está assim: eu pereci, Senhor, acabou para mim. Acabou para minha história, Senhor. Não tem mais jeito. E Deus está dizendo: quem te falou isso, minha filha? Quem te disse que não tem mais jeito? Quem te disse que eu não posso operar milagre? Quem te disse que eu não vou além da medicina? Quem te disse que eu não opero sem deixar cicatriz? Eu opero você sem o médico precisar passar por você. Abaixo de canta. Isso é mistério. Eu chego lá na tua causa e assino, faço o juiz assinar. Entro na mente humana e trabalho, entro no sono, entro no sonho. Inquieto pessoas para te honrar. E tu ainda duvidas do meu poder? Por que não crês em mim? Aleluia. Porque tem gente que até serve a Jesus, mas não crê no que ele pode fazer na sua vida. A fé é oscilante, ribiasto, rabai, arrasto. E o pai diz assim: não é tempo de ficar com a fé oscilante, mas é tempo de crer no que eu posso fazer na sua vida. Mas é tempo de crer que eu sou o Deus da medicina, que eu sou o Deus, aleluia, que assino as causas impossíveis. Eu sou Deus que para mim não existe impossibilidade. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, pergunta para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E às vezes Jesus fala isso com a gente também. Não pense que não fala não, que ele fala, viu? Ele fala: por que você é tímido? Por que você está com medo, minha filha? Por que você está com medo, meu filho? Será que as experiências que eu já te entreguei não são suficientes para que você creia em mim? Arabadarasto. Ribiandorehasto decanta. Será que os livramentos que eu já te dei não são suficientes para que você creia que você não está nesse barco para morrer? Eu quero profetizar que Deus está trazendo à sua memória aquilo que Ele já fez na sua vida. Declare comigo: Deus está trazendo à minha memória o que Ele já fez na minha vida. Deus está trazendo à minha memória, na sua memória, o que Ele já fez na sua vida. Deus está hoje, Ele vem visitando a sua memória e trazendo para que você tenha fé. Para que você creia: não, Jesus já fechou aquela sepultura naquele dia, não, Jesus já deu livramento no acidente, não, Jesus já curou, já libertou. Porque às vezes, irmãos, diante das dificuldades, nós esquecemos do que Jesus já fez. Nós esquecemos do que Jesus, aleluia, Ele já transformou pela nossa vida, do que Ele já mudou, da porta que Ele já abriu, da sepultura que Ele já fechou, aleluia, dos livramentos que Ele já nos deu, da justiça que Ele já fez. Porque assim, irmãos, o mar bravio, o cenário contrário, tende a nos fazer, muitas vezes, duvidar e pensar que vamos perecer.
E pensar que vamos morrer, mas Deus está dizendo para você, você não está nesse barco para morrer. Eu estou me levantando para repreender esse vento e acalmar essa tempestade. Eu estou me levantando ao seu favor, declare comigo, Jesus está se levantando ao meu favor e eu não vou perecer. Jesus está se levantando ao meu favor e eu não vou perecer. É importante, irmãos, é essencial. Temos a confiança em Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. A gente não espera ver muitas coisas acontecer pra gente crer, não. A gente crê e vê o milagre acontecer, é o contrário. Às vezes nós esperamos, aleluia, ver para crer, mas não é assim com Deus, é crer para ver. O cenário não pode ditar a tua fé. Os pontos que estão desfavoráveis na sua vida não pode dizer como é que vai ser o fim da sua história. Quem tem que dizer qual vai ser o fim da sua história é a palavra que Jesus lançou. O que foi que Jesus disse sobre você, minha filha? O que foi que Jesus falou sobre você, meu filho? Traga a sua memória, irmã, mas é porque o cenário é contrário. Irmã, é porque a luta está parecendo que vai realmente me sufocar. É porque as palavras que Jesus falou não estão fazendo sentido nenhum. Pois é, vai parecer realmente que não tem sentido, mas quando Jesus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus não chamou os discípulos para passarem para outra margem, para chegar no meio do mar, eles morrerem sem passar para outra margem, sem fazer aquilo que Jesus havia dito. E já desceu quentinho do céu e eu vou te falar, Jesus não levou você nessa situação para você morrer. Jesus não levou você nessa situação para você perecer. Ele não tirou você, aleluia, de onde ele tirou você, para agora você vir morrer, para agora você vir sucumbir, para agora você não suportar e o seu barco ir a pique. Não. A sua embarcação não vai a pique, Jesus está se levantando hoje. Você já chegou a dizer para Deus, Senhor, eu aguento até aqui, mas eu não estou mais aguentando. Pessoas aqui foram sinceras e honestas com Jesus. E você disse, Senhor, eu não aguento mais esse vento contrário, eu não aguento mais essa tempestade. Por isso, Jesus, como conhece a sua estrutura, está se levantando hoje para repreender esse vento e acalmar essa tempestade. Jesus está se levantando hoje para te dar vitória, porque Ele sabe até quando você pode suportar. Declare comigo, meu Jesus sabe o quanto eu posso suportar, por isso Ele está se levantando pela minha causa. O meu Jesus sabe o quanto eu posso suportar. Por isso, Ele está se levantando pela minha causa. Jesus não vai permitir aí um vento, uma tempestade que vai fazer com que o seu barco venha afundar e os planos dele não façam sentido nenhum. Jamais Ele vai fazer isso. Ele vai trazer livramento para você. Ele vai repreender a fúria do vento. Ele vai repreender a fúria do mar para te dar vitória e para que você chegue aonde Ele falou. O porto desejado, aleluia, para a sua vida, que o Senhor traçou, você vai chegar nele. Você não vai perecer diante desse mar, diante desse vento e nem diante, aleluia, dessa tempestade. O Senhor está contigo e Ele diz para você, eu estou levantando, repreendendo o vento e acalmando a tempestade e trazendo uma bonança para sua vida. Tempos de paz é chegado para sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração nos comentários que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esta palavra, Jesus. Nós cremos, Pai. Cremos no seu poder, Pai. Cremos que Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Cremos que Tu não mudaste, ribiasto, decanta, que Tu continua sendo dono do poder, que Tu continua sendo dono da autoridade, crendo que o Senhor continua sendo dono do total domínio, ribiando, orehasto, rabai, decanta, lastri. Oh, Pai, nós cremos, Pai, que Tu és fiel. Nós cremos que Tu és poderoso. Nós cremos que o Senhor está trabalhando a favor, meu Pai amado, do Teu povo. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor nos chamou como Teu povo e que o Senhor está se levantando, que o Senhor está repreendendo o vento, que o Senhor está acalmando a tempestade, que o Senhor está fazendo a bonança chegar, Pai. O Senhor não permitiu situações para que a gente venha morrer ou ficar envergonhado, mas o Senhor permitiu, Pai amado, para nos mostrar o Teu poder, para nos mostrar o quanto o Senhor é poderoso e como o Senhor tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre tudo que se levantou para nos cercar, para tentar, meu Deus amado, fazer com que a gente não viva os propósitos do Senhor na nossa vida. Porque ventos se levantaram, meu Pai amado, Pai santo, Pai querido, para fazer a gente desistir, para fazer a gente parar. Porém, o Senhor não vai deixar, porque o Senhor está conosco para nos dar o livramento. Tu continua sendo o mesmo, Tu não mudaste, Senhor. Tu continua sendo o mesmo, Tu cura, Tu liberta, Tu restaura, Tu levanta, Tu anima, Tu ergue, aleluia. Tu desfaz os laços do inimigo, as armadilhas, as setas, as retaliações, os dardos inflamados. Oh, Pai, obrigada. Obrigada por este tempo de bonança, Senhor. Obrigada por este tempo de paz. Obrigada, ribiasto, decanta, por esse tempo de refrigério. Obrigada por este tempo de descanso. Obrigada por não deixar o nosso barquinho afundar. Nós somos total dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua presença. Nós já Te agradecemos porque cremos, Senhor, que o laço quebrou e nós escapamos. Tudo aquilo que era para trazer tristeza, tudo aquilo que era para trazer morte, o Senhor está repreendendo, Pai, da nossa vida e trazendo bonança para a nossa história. Obrigada por essa palavra.
Vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo todo o mal. Obrigada, Jesus, pelo livramento. Obrigada por estar conosco na nossa embarcação. Obrigada por se levantar ao nosso favor. Continua conosco, assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus diz para você, eu me levanto na sua embarcação, repreendo o vento e acalma essa tempestade. Declare comigo, Jesus está se levantando hoje na minha embarcação e haverá bonança. Jesus está se levantando hoje na minha embarcação e haverá bonança. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.